pessoal. Continuando as nossas aulas, certo? Dando continuidade, nós vamos agora para um novo assunto, certo? Nós vimos eletrodinâmica, nós vimos intensidade de corrente, tensão, resistência, potência elétrica, força eletromotriz, energia elétrica, certo? Agora a gente vai para o campo magnético, certo? A parte de eletromagnetismo, certo? Nós vimos eletrostática no finalzinho do segundo ano, nós vimos eletrodinâmica e agora nós vamos para o eletromagnetismo, certo? Bom, o primeiro assunto do eletromagnetismo é justamente o campo magnético, certo? Esse assunto começou a ser abordado, a ser estudado, pensado lá no comecinho da história, lá na Grécia Antiga, certo? Por volta lá do século VI a.C., certo? Na Grécia Antiga tinha uma região chamada Magnésia, certo? Região essa que foi onde os cientistas, os estudiosos descobriram alguns corpos, para ser mais específico, algumas pedras, certo? Algumas pedrinhas que tinham um comportamento anormal. Se pegássemos duas dessas pedrinhas e aproximasse uma da outra, elas se atrairiam, certo? Ou se pegasse algum pedaço de ferro e aproximasse dessa pedra, também ela iria atrair, certo? Pelo fato da região ser magnésia, esses corpos de atração ficou chamado de magnetita, certo? Ficou chamado de magnetita. Esse nome que foi dado lá na Grécia Antiga para esses corpos que tinham a característica de atrair outros corpos como ele, outras pedrinhas, outras magnetitas, como também atrair outros metais, certo? Como por exemplo o ferro. E em alguns séculos depois, 1 ou 2 séculos depois, ainda na história antiga, na China antiga, certo? Foi também estudado lá na China, eles estudaram a questão também do magnetismo, certo? Questão dessas pedrinhas que atraíam outras pedrinhas e possuíam a característica também de atrair alguns metais. Mas qual a característica dessa pedra se ela não tivesse em contato com nenhuma outra pedra, nenhum outro material e ela estivesse livre, sem a questão de atrito? Aí o que é que eles fizeram? Pegaram um tanque, encheram de água e, assim como o isopor e outros corpos, madeira seca, tem a característica de flutuar sobre a água, de boiar sobre a água, certo? E o que é que eles fizeram? Sobre esse material, eles botaram essa pedrinha, que tem a característica de atrair a outra pedrinha ou metais, certo? Botando essa pedrinha, eles observaram o que aconteceria. Então observaram que ela tinha uma orientação preferencial, certo? Uma orientação preferencial. Essa orientação preferencial, eles observaram que é sempre o norte geográfico do globo terrestre, certo? Sempre era para o polo norte da Terra, certo? Observando isso, eles deram o nome
desse ponto da pedrinha de polo norte. E o outro ponto, no caso aqui, eles chamam aqui de polo norte, o que estava direcionado, orientado para o polo norte geográfico, e chamou de polo sul, aquele que está no sentido oposto, certo? Geralmente nos livros eles marcam polo norte e polo sul, eles pintam. Polo norte geralmente é pintado de azul e polo sul geralmente é pintado de vermelho, certo? E assim os chineses criaram o chamado as bússolas, certo? Objetos esse que nos orientam, nos auxiliam para indicar que direção e sentido nós estamos indo no nosso globo terrestre, se nós estamos indo para o norte, para o sul, para o leste ou oeste, certo? As bússolas ajudaram muito durante a história para descobrirem até outras regiões descobertas de novas terras, certo? No globo terrestre. Como, por exemplo, se a descoberta que a Terra é redonda, acreditava-se o quê? Que nas navegações temos o globo terrestre, se sempre eles forem ao norte, se eles derem uma volta completa, uma hora eles vão voltar para o mesmo local. Eles vão fazer, tem aqui o globo terrestre, se eles estão em um ponto qualquer, e eles sempre se orientarem para o norte geográfico, eles viram que dava para fazer uma volta completa, certo? Ou seja, se eu estou, vamos dizer, em um certo ponto, se eu partir desse ponto e sempre for ao oeste, uma hora eu vou chegar, como a Terra é redonda, uma hora eu vou chegar ao mesmo ponto, certo? Eu vou dar uma volta completa e vou retornar ao mesmo lugar de partida, certo? E isso a bússola auxiliou muito os cientistas, descobridores, certo? E é isso, pessoal. Posteriormente, essas pedrinhas, que eram chamadas de magnetitas, elas passaram a ser chamadas de ímã, que do grego se chama amante, porque tinha a característica justamente de atração, certo? Devido a essa característica de atração, eles foram chamados de ímãs, tá certo? E eu vou fazer mais algumas anotações, certo? Posteriormente. E, por enquanto, nós ficamos até aqui.